Aí você começa a entender, falar, cara, não foi isso. Não é isso. Mas como que eu vou pensar isso se eu não acredito em Deus? Né? Eu queria que você falasse aqui pra nós como que você caiu. Porque você se achava o cara ali que escondia. Conta pra nós. A tua família tava junto ou não? Não. A primeira vez, que não falo, sempre tem aquela segunda vez de vou recuperar o que eu perdi. Então, a primeira vez, pastor, foi em Goiânia, com a família dela. Teve mais de uma vez, então? Sim, chegou um ponto que algumas coisas não cabia tudo, eu mandava pelo correio. E daí eu mandava em nomes falsos, porque uma coisa vai afundando a outra. Normalmente, quem mexe com coisa errada, não é só aquilo. Ele vai ter um documento errado, ele vai ter um nome errado, uma casa errada, um endereço errado para mandar. Alan, isso que ela me contou. Então, envolve... Então, por isso que eu... Olha aqui, ó. Eu nunca tinha ouvido. Ela falou... ela falou assim... Ela falou assim, que tinha mais de uma identidade. Sim. Ixi, passaportes. Eu me chamei vários nomes na época. Eu era Marcos Paulo, André, eu me passei, porque eu não podia falar o meu nome. Então, para começar no crime, eu já nem era mais eu, nem era eu mais. Era essa pessoa com identidade que o mundo colocava. E não a que Deus me deu. Então, eu pegava outros endereços, outras casas. Em uma das, como era uma coisa muito delicada que eu tinha mandado, era aqueles frascos de lança-perfume. Que os vidros são fininhos. Era algo que ia ter em Brasília. E eu mandei, pastor. Só que daí ele me pagou tão alto por isso que ele queria, que não cabia. E eu falei, cara, vou mandar. E um desses frascos parece que rompeu, depois eu fiquei sabendo, e chegou. Aí eu chegando no endereço, eu vi uma Fiorino com esses caras que estão na internet, sabe? E tá, olhei aqui, foi tranquilo. Olhei na outra, um carrinho velho com umas latas de tinta. E esses caras já era federal, já. Olha só. A hora que eu olhei... Os caras camuflados. Estavam tudo ali, mas tranquilo. Aí parei, desci. Nesse dia, eu já estava de avião. Eu desci de avião em Goiás, ali em Goiânia. Descia do avião, ia pegar o carro, um dos carros que eu já tinha lá, Zé. Ia lá, aí cheguei na casa onde estava ela com a família. A federal já estava lá com as armas, tudo nelas. Estavam lá dentro da... Já estava lá dentro da tua casa? Da casa da minha mãe. Da casa da tua mãe? Já. Só esperando ele chegar. Eles pegaram meu telefone e falaram, agora é com nós. Isso aí, quando você aprisiona as pessoas que mais te amam, você não vê limites no que você está fazendo, você não tem, para você tá normal. Você está provendo aquilo. Depois eu... Na verdade, você está destruindo a sua família. Exato. Mas na cabeça... depois se ela achar ruim, eu compro uma casa pra ela e ela não me incomoda mais. Olha que forte isso. Depois, tá achando ruim o quê? Você que vai apagar. Mas nunca mais apaga. Quem tem uma arma apontada na cabeça, quem tem a polícia dentro de casa, é um trauma tão grande para as crianças. Como é que foi essa experiência, Vinelane? Você tava lá na casa e de repente os caras entraram assim, a polícia? Tava eu, a minha mãe, meu pai, eu grávida da Isadora. Estava grávida de 4 meses e com a Isabelle, bebê. Eles bateram no portão, aí falaram, né? Olha, nós precisamos entrar, tem uma conversa, eu estou à procura dessa pessoa. Aí eu falei, é meu esposo. Então, podemos entrar? Sim. Aí ele tirou a carteirinha, estava com roupa normal, um carro simples lá fora. Nós somos da polícia, da federal, assim. Estamos com uma caixa do correio, do qual foi enviado, e localizamos nesse endereço. E ele estava com a arma, assim, para minha mãe, foi, né, um choque, um trauma, nunca tinha visto isso. Meu pai também ficou nervoso, e aí eu falei, não, vamos conversar, eu não sei o que está acontecendo. Aí, nisso, ele ligou no telefone fixo. Aí a minha mãe foi atender, e o rapaz falou, não fala nada. E a minha mãe, na hora, só falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Daí, nós estamos te esperando, só vem, nós estamos te esperando. E ele não desconfiou nada, veio. E aí, quando ele veio, eles abordaram, eles abriram o portão assim, né? E aí já pegou ele. O que pegou ele, eles queriam agredir ele. E a gente falou, não precisa agredir ele. Ele, calma, tá tudo bem, ela não sabe de nada. E eu, o que tá acontecendo? Aí foi a hora que o rapaz falou, abre a caixa. Ele falou, o que a senhora acha que tem aí? Falei, é aparelhos de som. Ele falou, abre. Aí abri, realmente tinha aparelho de som, porque foi a foto que ele mandou pra mim.
Então tinha a peça do aparelho de som e embaixo tinha as caixinhas, assim, eram caixinhas com os vidrinhos dentro. Uhum. Aí ele falou, a senhora vai acompanhar a gente, mas nós vamos ficar com ele. E aí foi até a delegacia. Aí lá começou as perguntas sobre nós, sobre o que estava acontecendo, tudo, o que eu sabia, do que ele estava envolvido. E aí ele começou, mas não pediram pra gente chamar advogado, nada. Dali, depois ele me liberou e falou, agora só pode arrumar um advogado, a partir daqui ele está preso. Meu Deus. Essa foi a primeira vez. Essa foi a primeira vez. A segunda vez foi que... E como que você conseguiu sair? Não, Você ficou quanto tempo? Fiquei 2 anos, mais o semiaberto ainda. 2 anos. Isso primário. Isso. Rapaz, isso você primário. ficou 2 anos. Já de cara. Só que o que acontece, pastor? Mas esse período aí na cadeia aí, pra você tá com o coração fechado. Aí é que tá. Tem cidades que cada um tem um sistema de penitenciária. Uhum. Em Goiânia, eu Sepaigo, lá. Lá era uma chácara. Lá era uma fazenda. Mentira. Lá eu comprava a cela. Eu comprei a cela. A cela, ela tinha móveis sob medida. Mentira. Fogão, geladeira, videogame, chuveiro. Eu comprava. Quem tinha condição, compra. Quem tem... Uhum. Você compra e ainda coloca uma pessoa para morar, para fazer comida, fogão, tudo. Tem mercado, sinuca. O quê? Campo de futebol, academia, campo de futebol. De repente eu tô falando aqui, você sofreu retaliação, mas é o que eu vivi. Tá lá no processo, tá lá, é o que eu vivi lá dentro. E aí, depois de um tempo, eu mesmo longe delas ainda, eu falava, se eu tentar de novo e tudo der errado, é pra cá que eu vou voltar? Aquilo foi meio que tirando um pouco do medo da palavra penitenciária, cadeia, lá no estado de Goiás. Mas assim mesmo, eu falei, vou fazer, olha, vou prometer para Deus aqui, porque eu tô precisando agora, então vou prometer, depois eu vejo o que eu faço. Daquele jeito, né? Tá difícil agora, vou prometer, depois eu vejo. Saí, e, tranquilo, levamos uma vida até tranquila. Aí eu tava no semiaberto em Goiânia, tive que vir para Foz do Iguaçu para ver uma máquina de sorvete italiano. Nós estávamos abrindo um sorvete. Aí, claro, chegou aqui, os mesmos contatos, mesmas pessoas. Um fala pro outro que o Alan já saiu, o Alan tá na área de novo. Sobrou um pouco. Isso sopra muito rápido. É muito rápido. Porque tanto se você deve pro crime, ou não. Se você deve, você já tem que ir pro corre para pagar a dívida. Eles já querem alguém para... Você tá me devendo, você vai levar isso aqui para mim. Você tava devendo ou não? Não, nunca devi nada para... Porque eu já sabia do sistema deles. E daí sobrou um dinheiro. E aí você pega o telefone, mesmo contato, mesmas pessoas. Rapaz, vou levar um pacotinho desse negócio aqui. Vai dar nada, não. Só um pacotinho? Mas, pastora, menor, o tamanho dessa xícara, né? Acho que era, que ele mostrou para você. Menos ainda. Peguei esse pacotinho, tá aqui dentro da cueca. Isso aqui ninguém pega, nunca me avistaram, nem em viagem normal. Aí, pra quem conhece o tal do seu Exídio, da Federal, quem conhece esse varão de Deus aí me parou e foi claro assim, os livramentos, todos os livramentos que Deus tinha feito na minha vida, começou a vir, e esse pedacinho, esse pacotinho de nada, foi onde a juíza falou para mim, eu vou te condenar em 3/5. Dessa vez você não sai antes de 4 anos de lá. Mas não é pela quantidade. Porque se for pela quantidade, você vai para a rua. É que pelo que você já fez, voltou a praticar, e se eu te colocar na rua agora, você não vai cuidar da tua família, da tua casa. Meu Deus. Porque o teu histórico não é de cuidar da família. O teu histórico é querer fazer isso. Então, você é uma pessoa de risco para a sociedade. Destruir famílias da sociedade. Então eu vou ter que segurar você lá até você refletir, deixar um bom tempo para você refletir. E aí eu peguei num pacotinho, que é no detalhe. Não foi na quantidade. Ali eu peguei 3/5. Ali eu fiquei praticamente 4 anos. E para ajudar ainda houve um erro lá no cadastro do CPF. Fiquei até um pouco a mais do que eu precisava. Porque num CPF meu tinha remissão lá de dentro. E no outro não tinha. E daí não batia. Eu falava que, enfim.
Tipo assim, você ainda não tá pronto. Você ainda não tá pronto. E fica aquela pergunta, mas como, Alan, você que, né, fez tudo isso, como que você aceitou Jesus, né? Como que você... Teve uma vida transformada. Exato. Porque eu não gosto de exaltar muito o diabo do que ele me ofereceu. Do que eu tenho uma frase que a pastora fala, foi o pastor Jefferson ou a pastora falou sobre a promissória na mão do diabo. Uma promissória que a gente coloca. O Américo. Isso. Você vou te dar isso tudo, Alan. Você quer do mundo, porque o mundo jaz o maligno. Então aqui, você quer isso? Eu vou te dar. Vou te dar, mas uma hora eu vou cobrar essa promissória. Exatamente. Uma hora essa promissória vai ser cobrada. Exatamente. E o preço não é aquilo que a gente pensa. A gente acha que é só o dinheiro. E sabe o que é forte? Às vezes tem alguém ouvindo que pode dizer assim, mas meu marido tá tantos anos e ninguém nunca pegou, mas a hora chega. Vai chegar, pastor. E sabe o que dá dó? Sabe? É que o diabo escraviza tanto que a pessoa não consegue entender que essas pessoas não têm paz. Não existe paz. Não dorme. Não. É uma prisão tão grande. Ele tem casa de luxo, carro, tem tudo, mas não tem paz, não consegue dormir. A família não consegue ter lazer. Os filhos não conseguem, sabe? Fica vegetando. E às vezes tem que ficar mudando de cidade em cidade. É uma vida muito terrível, né? E engraçado não. Que a gente acha assim que Deus tá me dando, Deus tá ajudando no corre. Deus tá me protegendo dessas viagens, que até hoje meu marido ou o Alan não foi pego. Aí a gente para e olha assim, e eu faço aquela pergunta. Você acha mesmo, pastora, que Deus morreu na cruz para te dar uma casa? Que Jesus sangrou na cruz, deixou o sangue para te dar um carro? Você pensa mesmo que é isso, a morte que Jesus teve para te dar? Um carro, uma casa, um emprego bom? Aí você começa a entender, fala, cara, não foi isso, não é isso. Mas como que eu vou pensar isso se eu não acredito em Deus? Né? E lá dentro